Estamos neste mês de dezembro, tal como nós sabemos, o mês de dezembro é um mês que nós comemoramos, como sendo um mês natalino, como sendo um mês de Natal, em que nós comemoramos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo menos esta deveria ser a proposta do Natal, comemorar o nascimento de nosso Salvador Jesus Cristo. Comemorar, portanto, as boas novas do Evangelho. Esse deveria ser o propósito do Natal. Mas nós sabemos que este propósito, ele tem sido deturpado a cada ano que passa. A cada ano que passa, o Natal tem se tornado muito mais uma ocasião para engordar a conta bancária dos Papai Noéis que nos oferecem, produtos para que nós paguemos 3, 4, 5, 10, 12 vezes sem juros. Natal tem se tornado, uma ocasião para engordar o bolso desses Papais Noéis, a conta bancária destes Papais Noéis, os comerciantes. O Natal tem sido uma ocasião muito mais para que as pessoas se reúnam para tão somente comer, beber e se alegrar. E depois de se alegrarem por um período de tempo, assim cada um vai para a sua casa e seguem a rotina como se tudo não passasse de entretenimento. E assim, irmãos, nós percebemos que a mensagem do Natal, ela se perde no meio do consumismo, ela se perde no meio das comemorações, se perde no meio das comidas, se perde no meio das bebidas. E Jesus, o Evangelho, tão somente se torna um pretexto. E pretexto é tudo aquilo que você usa para justificar uma ação que nem sempre você leva em consideração o pretexto. Ele é só usado para justificar. Não, é Natal. É Natal. E as pessoas estão pensando neste exato momento. Tão somente, onde nós iremos? Vamos para a casa de fulano, para a casa de Beltrano. E não que eu veja isso como algo desnecessário, sem utilidade nenhuma. Eu acho que é importante que nós pensemos em estar juntos com as pessoas. Em sendo possível estar com a família, ótimo. Estar com a família, confraternizando, comendo lá o peru, o chester, o fiester, o tender, o lombo, o cordeiro. Olha aí, olha a mesa de vocês aí, Não que nada disso seja ruim, irmãos. Mas a mensagem do Natal, ela não se resume a isso. Aliás, essa proposta atual, ela tem, de alguma maneira, deturpado a mensagem do Natal, que é uma mensagem de boas novas, das boas novas do Evangelho. E esse texto que nós lemos, de Gálatas, capítulo 1, nós vemos aqui o apóstolo Paulo escrevendo essa sua carta a esses irmãos da região da Galácia. E esses irmãos, de acordo com aquilo que nós observamos aqui no capítulo 1, principalmente do versículo 6 em diante, estes irmãos que haviam abraçado o Evangelho na sua inteireza, que apontava para a obra vicária de Cristo, estes irmãos agora
rapidamente estavam passando para outro evangelho. E o que era este outro evangelho? O evangelho de Cristo mais alguma coisa. Porque dentre os crentes da Galácia surgiu um grupo de cristãos chamados judaizantes e que estavam retornando às práticas do judaísmo. Dentre estas práticas judaizantes, a circuncisão, e abraçando outros elementos das tradições judaicas, e agora inserindo estes elementos como sendo também necessários à salvação, como se o evangelho, outrora anunciado pelo apóstolo Paulo na sua integridade, apontando Cristo como nosso Salvador, esta mensagem agora não estava mais satisfazendo os anseios destes irmãos que estavam se deixando levar por judaizantes, por práticas judaizantes, e estavam agora sendo perturbados por estes que pretendiam tão somente perverter, corromper o evangelho de Cristo, porque diziam que era o evangelho mais as práticas judaizantes, era o evangelho mais a circuncisão. E Paulo então escreve a esses irmãos, admirando que esses irmãos, que haviam começado tão bem, haviam abraçado o evangelho de uma maneira tão ávida no início, agora estavam permitindo que esta mensagem do evangelho fosse corrompida entre eles, permitindo que esta mensagem do evangelho fosse deturpada entre eles. Estavam agora sendo tentados, e alguns até mesmo já abraçando novamente as práticas judaizantes. Não entenderam que tudo aquilo de atos litúrgicos judaizantes, de sacrifícios, de rituais, veterotestamentário, tudo aquilo era sombra daquilo que haveria de vir, tal como nos diz o escritor aos Hebreus. E o que é que haveria de vir que substituiria tudo aquilo? Cristo, as boas novas de salvação, o evangelho de Jesus. O evangelho, ele é suficiente. E o apóstolo Paulo, aqui ele vai nos mostrar, neste capítulo 1, a essência do verdadeiro evangelho e a suficiência do evangelho para a nossa salvação. Volte os seus olhos aí para os versículos iniciais, quando Paulo inicialmente diz que ele é um apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homens, mas por Jesus Cristo e por Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Paulo aqui se apresenta diante destes irmãos como um apóstolo, como um comissionado pelo Senhor Jesus, como um portador da mensagem que ele, Paulo, recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo por revelação. E ele continua o versículo 2 dizendo: e a todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E aí no versículo 4 ele diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. O apóstolo Paulo aqui nos mostra aquilo que caracteriza o evangelho, aquilo que é a essência do evangelho. E o que caracteriza a mensagem do evangelho? Um ato substituto. Porque o apóstolo Paulo nos diz que
Jesus Cristo entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Não foi pelos dele, até mesmo porque ele não os tinha. Embora Cristo tenha sido tentado em tudo. É isso que nos diz o escritor aos Hebreus no capítulo 4. Ele foi tentado em tudo, mas não cedeu às tentações, não cedeu ao pecado. Portanto, ele não morre pelos seus pecados, porque ele não os tem, mas ele morre pelos nossos pecados. O Senhor Jesus, naquela cruz, ele nos substitui. Ele me substitui, ele substitui você, ele substitui a todos aqueles que o Pai, por sua graça, elegeu na eternidade. Por sua graça, decretou salvar desde a eternidade. E ele cumpre isso no tempo e no espaço, enviando Jesus, o seu Filho, naquilo que o apóstolo Paulo, aqui em Gálatas, também no capítulo 4, chama de plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, ele enviou Jesus, seu Filho, que nasceu da mulher, que nasceu de Maria. Na plenitude ele enviou seu Filho que cumpriu o ministério. Na plenitude dos tempos ele enviou seu Filho que morreu naquela cruz, nos substituindo. E então o apóstolo Paulo nos mostra que aquilo que caracteriza o Evangelho, aquilo que é a essência do Evangelho, é que o Evangelho é uma mensagem de substituição. O Senhor Jesus entregou a si mesmo pelos nossos pecados. E o que isso significa, irmãos? Significa que eu não preciso morrer pelos meus pecados. O que isso significa? Significa dizer que eu não preciso mais fazer nenhum sacrifício pelos meus pecados. E há muitos crentes que têm síndrome de teologia romana, católico-romana, que acham que precisam fazer penitência pelos seus pecados. E há muitas pessoas dentro das igrejas evangélicas que acham que precisa fazer penitência pelos pecados. Acha que tem que ajoelhar em milho, se autoflagelam na sua alma, no seu consciente, como se estes estivessem sendo colocados numa cruz pelos seus pecados, mas na verdade, irmãos, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de substituição, quando ela nos diz que Jesus já nos substituiu. Ele já morreu por mim, ele já morreu por você, ele já se entregou pelos nossos pecados. De maneira que todos os nossos pecados estão lá, cravados na cruz. De maneira que não precisamos mais morrer pelos nossos pecados, porque alguém já o fez por nós. E este alguém se chama Jesus. E esta é a mensagem do Evangelho. Uma mensagem de substituição. E aqui no capítulo 1, ainda no versículo 4, ele diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai. Meus irmãos, o Senhor Jesus, que morreu nos substituindo naquela cruz, morreu
pelos nossos pecados e para nos desarraigar deste mundo perverso. E outrora, nós estávamos, irmãos, sob o domínio deste mundo perverso, sob o domínio deste mundo tenebroso. E que em outra carta o apóstolo Paulo chama esta realidade de império das trevas. Outrora nós estávamos neste império das trevas, arraigados com as raízes profundas neste mundo, de maneira que nós de nós mesmos jamais conseguiríamos nos desarraigar deste mundo tenebroso. Porque quanto mais nós não nos mexíamos tentando sair, mais nós afundávamos. Quanto mais nos mexíamos tentando evitar este mundo, mais nos emergíamos neste mundo, nos pecados. E não havia nada que nós pudéssemos fazer. Mas louvado seja Deus pelas boas novas do Evangelho. Louvado seja Deus por Jesus, seu Filho amado, que nos substituiu naquela cruz, que morreu pelos nossos pecados e para nos desarraigar deste mundo. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 3, ele diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Agora, irmãos, em Jesus, nós somos libertos. Em Jesus, nós somos tirados, não do mundo, literalmente, porque nós continuamos no mundo, mas nós somos tirados deste império das trevas. Somos tirados do domínio do pecado. De maneira que o pecado já não mais nos detém. Ele já não mais nos detém. Porque Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para uma nova realidade. Antes, escravos do mundo e do pecado. Agora, escravos de Cristo, livres em Jesus. Desfrutando agora de uma vida de liberdade em Jesus. E nós precisamos entender esta vida de liberdade em Jesus. A vida de liberdade em Jesus não é me tornar livre para fazer o que eu quiser, não é me tornar livre para pecar deliberadamente. A liberdade em Jesus é justamente o contrário. A liberdade em Jesus é aquilo que me habilita e que te habilita a dizer para o pecado: hoje não. É aquilo que nos habilita a dizer: pecado, não. Você não me domina mais. Pecado, você não tem mais o domínio sobre mim. Porque é para a liberdade, é que Cristo Jesus, Ele nos libertou. E essa é a ideia da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, sobretudo no capítulo 5, versículo 1, quando ele nos diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Qual era o jugo de escravidão? A volta às práticas judaizantes, da lei,
pecado. Porque a lei faz isso. A lei, ela aponta o meu pecado, ela aponta o seu pecado. E esse é o propósito da lei moral de Deus. Quando ela me diz, não matarás. Quando ela me diz, não adulterarás. Quando ela me diz, não terás outros deuses. Quando ela me diz, não furtarás, e assim sucessivamente. Ela aponta o meu pecado quando eu infrinjo qualquer um destes mandamentos. Mas ao mesmo tempo que a lei aponta o nosso pecado, ela nos coloca também sobre um jugo de condenação. Porque quem de nós poderíamos nos salvar? Qual dos personagens do Antigo Testamento cumpriu cabalmente toda a lei? Qual deles? Moisés? Noé? José? Daniel? Ezequiel? Isaías? Ninguém. Qual dos personagens neotestamentários cumpriram? Pedro? João? Paulo? Não. Só um. Jesus. E agora, esse Jesus nos liberta para uma vida de liberdade, irmãos. De maneira que o cristão, estando em Cristo, ele não pode mais viver sob o domínio deste mundo perverso. É incoerente com a mensagem do Evangelho. É incoerente alguém que abraça o Evangelho e continua arraigado neste mundo perverso. Há uma incoerência, porque Cristo Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Essa foi a vontade de Deus o Pai, que nós fôssemos desarraigados deste mundo perverso. E essa é a vontade de Deus Pai, é que nós vivamos desta maneira, desarraigados de toda a perversidade deste mundo, de todo o pecado deste mundo, porque Jesus nos substituiu, morreu pelos nossos pecados, porque Jesus, Ele nos liberta. E agora nós podemos em Jesus vivermos uma vida verdadeiramente livre. Esta é a essência do Evangelho, uma mensagem de substituição, uma mensagem de libertação. Ele nos desarraigou deste mundo perverso, porque esta é a vontade de Deus, nosso Pai. Mas no versículo 5 ele diz: a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. A mensagem do Evangelho também é uma mensagem de louvor, irmãos. De louvor não a nós, mas de louvor àquele que se encarnou e àquele que nos substituiu naquela cruz do Calvário. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. A Ele, e somente a Ele. De maneira que a obra de salvação é a obra da graça. Versículo 3, o apóstolo Paulo diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O que significa dizer, irmãos, que não há na obra da salvação merecimento humano. Não há. Não há nada que eu possa fazer, não há nada que você possa fazer para que eu e você sejamos salvos. Porque quando nós fizermos tudo o que nós achávamos que nós deveríamos fazer, ainda assim Deus olhará para mim, olhará para você e irá dizer: servo inútil.
Não há nada. A melhor das minhas obras, a melhor das suas obras sem Cristo, aos olhos de Deus, são como trapos de imundícia. Não há nada. Irmãos, eu vejo muitas das pessoas em igrejas evangélicas vivendo uma vida cristã agônica, agonizados o tempo todo, angustiados o tempo todo. Pessoas que estão tentando o tempo todo agradar a Deus, para que de alguma maneira elas sejam salvas, porque elas acham que a salvação delas é por merecimento. E se a salvação fosse por merecimento, a glória não seria de Cristo, a glória seria uma glória compartilhada. O Senhor me salvou, mas eu fiz a minha parte. Aliás, esse é um ditado muito arraigado na sociedade. Faça a tua parte, que eu te ajudarei, disse Deus. Eu não sei aonde que Deus diz isso. Já achou, Daniel, esse versículo na Bíblia? Não, também nunca achei. Né? Olha, fulano, faça a sua parte. Dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo, porque quando você der o primeiro passo, Deus vai dar o segundo na sua direção, e aí vai encurtar a distância, e Deus vai alcançar você, e Deus vai te tirar deste mundo. Essa não é a obra de salvação de Cristo. Porque a obra de salvação, tal como nós temos visto aqui, foi que Ele, Jesus, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. A obra de salvação, tal como nós temos visto até aqui, foi que Ele, Jesus, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus e Pai. Segundo a vontade dEle. E toda a obra de salvação, irmãos, ela não é uma obra humana. Ela é uma obra divina, e tão somente divina. E o que eu sou então no meio de tudo isso, pastor? Você só é alvo da graça. Louvado seja Deus. Amém? Amém? É só isso. Alvos da graça de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 18, ele diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ficou claro para você o que eu estou dizendo até aqui? Tudo provém de Deus. Deus é que estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de louvor e glória a Cristo, porque toda a obra de redenção tem o seu início nele e consumação nele, e a Ele toda a glória, toda a glória. Então, que motivo de louvor eu tenho? Que motivo de louvor você tem em você mesmo? Nenhum, porque a salvação não depende de você. Aliás, deixa eu confortar seu coração. Se você está lutando para ser salvo, deixa eu dizer para você: pare de lutar. Você não precisa lutar para ser salvo, porque a salvação é graça de Deus. É graça de Deus. Só isso, irmãos.
Mas nós somos pessoas cujo sentimento de cooperação está muito arraigado em nós. E a gente acha que nós estamos ajudando Deus nos salvar. Né? Deixa eu ajudar Deus me salvar. Vou fazer essa boa obra, vou fazer aquela boa obra, vou fazer aquela boa obra, porque quando chegar lá no final, Deus vai botar isso tudo na balança e vai fazer assim, opa, você pode entrar. Aí vai pegar aqueles, vai botar na balança a obra de uns, e você não cooperou do jeito que você tinha que cooperar, não. Irmão, se a nossa salvação fosse dessa maneira, eu sou muito franco com vocês, eu já tinha desistido de ser salvo. Sinceramente, irmãos, eu não consigo ser salvo, eu não consigo me salvar. E louvado seja Deus, que não sou eu que me salvo, mas é o Senhor quem nos salva. Essa é a boa nova do Evangelho, esta é a essência do Evangelho, e é por isso que a mensagem do Evangelho também é uma mensagem de louvor e glória a Cristo Jesus pelos séculos dos séculos. Portanto, irmãos, eu quero concluir dizendo aos irmãos, nos firmemos nesta mensagem do Evangelho, irmãos. Que nestes dias, né, nestes dias em que nós estamos aí comemorando o Natal, e que a gente está vendo a mensagem do Evangelho sendo deturpada pelo comércio, pelo consumismo, deturpada pelo entretenimento que compõe o Natal, com seus encontros, com as suas luzes, com seu brilho, com tudo isso, que nós possamos, nesses dias, atentarmos para a essência do Evangelho, da mensagem do Evangelho, que é uma mensagem de substituição, que é uma mensagem de libertação e que é uma mensagem de louvor e glória ao Senhor Jesus Cristo. E não permitamos que este Evangelho seja deturpado nos nossos dias. Lembre-se do que Paulo diz a esses irmãos no versículo 6 em diante: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbem e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Portanto, qualquer deturpação do evangelho, que seja por nós considerada anátema, que seja considerada por nós como inútil, como insuficiente, porque o evangelho, sim, todo o evangelho, todo ele é suficiente para nós. Tudo o que nós precisamos para a nossa salvação está no evangelho, que aponta para a obra redentora de nosso Redentor Jesus Cristo. E nós não podemos permitir que esta mensagem seja deturpada em qualquer contexto que seja. Algumas pessoas têm muita resistência em comemorar Natal, porque entendem que há muito elemento pagão no Natal. E deixa eu dizer para vocês, eu acredito que há muito elemento pagão no Natal, sim. Eu acredito nisso. Mas eu creio que essa é também uma oportunidade para nós como igreja. Uma oportunidade para nós como povo de Deus. Uma oportunidade para que nós, diante dessa deturpação das boas novas do Evangelho, nós possamos pregar a verdadeira boa nova. E dizer para a pessoa que Natal é Cristo. Que Natal é Jesus, que se encarnou, e se encarnou
para cumprir uma obra redentora, que se entregou por nós na cruz do Calvário, para nos desarraigar deste mundo perverso, e a Ele, Jesus, toda a glória. E que nós possamos, irmãos, nesses dias, cumprirmos isso, para a glória de Deus. Amém?